Vamos para a revisão do concurso 1124 da Loteca, concurso com mais amistosos de seleções. Vamos às análises. Jogo 1. O confronto é nos Estados Unidos, então ninguém tem o mando de campo ao seu favor. Como foi dito na análise passada, o México não levaria o amistoso com o Uruguai a sério. O técnico Jaime Lozano tem usado esses últimos amistosos como um laboratório de testes. Na vitória diante da Bolívia, testou peças do time sub-23. Já contra a Celeste Olímpica testou jogadores que atuam no campeonato mexicano. Contudo, a goleada histórica uruguaia acabou passando do ponto, e Lozano vem levando comida de rabo da imprensa e do torcedor mexicano. Sendo assim, diante do Brasil, Lozano vai querer dar uma resposta positiva e imediata, colocando tudo o que tem de melhor para jogar. Devemos lembrar que apesar do México não vencer o Brasil desde 2012, antes disso entre 2001 e 2012, o Brasil viveu uma freguesia para mexicanos, perdendo finais, e em 11 confrontos teve apenas 3 vitórias. Então vira e mexe, a seleção azteca consegue endurecer as coisas para o Brasil. Dorival já anunciou que fará muitos testes nesses 2 amistosos pela frente, então devemos ver uma equipe sem nenhum entrosamento em campo, abrindo espaço para a possibilidade de zebra, e belos prêmios. Mesmo assim, logicamente o Brasil segue como favorito, por isso o Seco fica na coluna 2, mas com uma proteção no empate, já que não deve ser tão fácil como foi para o Uruguai. Jogo 2, último amistoso antes da Eurocopa para a Bélgica, dia de vencer bem e se despedir do seu torcedor em Bruxelas, sem ficar inventando moda, coluna 1 Seco. Jogo 3, o Brusque até havia feito um jogo razoável contra o Vila Nova na condição de visitante, já diante do Novo Horizontino em casa tendo que propor o jogo, nova atuação péssima, o empate até ficou barato. Para piorar, o Marreco não conta com 3 dos principais homens do setor ofensivo, destaque para Paulinho Mocelin, que é o homem do drible e da velocidade para o contra-ataque. Com isso o Brusque perde muito em poder de fogo. Já o Amazonas até deu trabalho para o Operário em Ponta Grossa, mas acabou desperdiçando o pênalti no final do jogo, que valeria o gol de empate. O 10 do time Rafael Tavares, que foi poupado diante do Operário, segue como dúvida, mas é provável que retorne ao time. Até caberia uma proteção no empate, já que o Amazonas também não é nenhum Brastemp, mas como não dá para cercar tudo. Aqui vamos apoiar a onça pintada para tirar proveito dos desfalques do Marreco, coluna 1 Seco. Jogo 4, depois de reunião com a diretoria, ficou acertado que o técnico Júnior Rocha segue no comando do Guarani, mesmo com o retrospecto de 4 derrotas, um empate e apenas uma vitória. Porém, jogando em Campinas apenas o América Mineiro, um dos favoritos ao acesso, conseguiu derrotá-lo. A derrota pelo placar de 3-0 para o Mirassol também pareceu um pouco exagerado, principalmente quando estava ainda 1-0, a equipe bugrina também colocou o goleiro Muralha para trabalhar. Já o Operário conseguiu voltar a vencer na competição, mas não foi nada fácil. O Amazonas também teve ótimas chances para marcar, incluindo o pênalti no final do jogo. Jogo complicado, mas um adversário vindo da 3ª divisão, parece ser uma boa oportunidade para o Bugre pontuar. Sendo assim, aqui vamos de duplo fechado, com o Seco no time da casa. Jogo 5, a partida acontece nos Estados Unidos, então os americanos têm a torcida ao seu favor. Contudo, os americanos estão em um contexto parecido com o México, já pensando no Brasil como seu próximo adversário. Enquanto isso, a Colômbia vai pegar Bolívia no próximo amistoso, sendo assim os Estados Unidos donos da casa são um teste muito mais exigente, por isso os colombianos devem entrar de testas franzidas. Sendo assim, o Seco fica na coluna 2, com uma proteção no empate respeitando a terra do tio Sam. Jogo 6, o Estudiantes não conseguiu dividir o foco, enquanto a equipe de La Plata era campeã na Liga Argentina, acabou vivendo o oposto na Libertadores, fazendo uma de suas piores campanhas. Já chega nessa última rodada sem chance até de vaga para a repescagem da Sul-Americana. Não foi confirmado ainda pelo técnico Domingues, mas é bastante provável que a equipe entre com um time reserva diante do Grêmio. Como já foi feito o sorteio das oitavas, o Grêmio sabe que caso não vença o Estudiantes e pule para primeiro do grupo, ele terá o atual campeão Fluminense como adversário. Já em caso de vitória para cima dos argentinos, o Grêmio pega o Peñarol, adversário muito mais acessível para buscar uma classificação até as quartas.
Sendo assim, o Grêmio deve entrar de testas franzidas mais uma vez no Couto Pereira, vamos de coluna 1 seco. Jogo 7, como foi dito na análise passada, mesmo que perdesse ou empatasse com Tomayapo, o Inter ainda chegaria com chances de classificação para a repescagem, bastando vencer o Delfim e roubando o segundo lugar. A gente sabe que o Colorado não conta com Valência e Borré, que vão disputar a Copa América. A gente também sabe que será o primeiro jogo do Inter no Rio Grande do Sul, após as enchentes que afetaram o estado gaúcho. Por isso deve ser um reencontro emocionante com o seu torcedor em Caxias do Sul. Sendo assim, é dia de vencer e ressuscitar na competição continental, vamos de coluna 1 seco. Jogo 8, Daverson foi reintegrado ao elenco, contudo ele tem feito birra como criança, e não deve jogar. A menos que alguém influente tenha uma conversa com ele, afinal Cruzeiro e Corinthians foram especulados como interessados pelo atacante. E essa postura anteprofissional pode afastar o interesse dos clubes. Fora que se ele fizesse isso em um Corinthians da vida, as organizadas iriam atrás dele, como foram atrás do Rei da América Luan. Lesionado o atacante Derek Lacerda também é desfalque certo. No Criciúma os Filipes Viseu e Matheus estão lesionados, e estão fora do embate. Aqui vamos de feijão com arroz, o seco fica na coluna 1, com uma proteção no empate devido ao equilíbrio esperado. Jogo 9, na temporada passada o Novo Horizontino ficou por uma vitória, de se igualar ao Cruzeiro de 2022, que conseguiu o recorde de 8 vitórias seguidas na competição. Nessa temporada é a vez do Avaí tentar desafiar a lógica, para alcançar o recorde do Cabuloso. Caso vença o confronto estadual com a Chape, o Leão da Ilha chegará à vitória número 6, faltando apenas 2 para virar recordista. A Chape tem muitos desfalques no setor ofensivo, os atacantes Perotti, Mário Sérgio e Rômulo estão lesionados, além do zagueiro Eduardo Doma. O curioso é que o Avaí conseguiu essa sequência incrível de vitórias, com o técnico Gilmar Dalpozo que ainda segue com 100% de aproveitamento, em meio a uma crise com a direção do clube por salários atrasados. Finalmente a situação foi regularizada, e se o time já estava jogando bem sem salários, agora todo mundo feliz de bolso cheio, a desfalcada Chape que não se cuide. Aqui vamos de coluna 1 seco, e o Avaí se aproxima um pouco mais do recorde. Jogo 10, vamos definir a geração atual do Canadá como menos pior, tem até alguns jogadores interessantes, como o jovem Davies que atua no Bayern de Munique, e está sendo cotado para ser contratado pelo Real Madrid. Contudo, jogando em Bordeaux na França, os franceses são amplamente favoritos, para se despedir da torcida rumo à Eurocopa. Sem inventar mimimi, coluna 1 seco. Jogo 11, agora ficou complicado para o CRB, o ideal seria no máximo perder por um gol de vantagem na ida. Em algum momento o Galo da Praia vai precisar se lançar ao ataque, para tentar desfazer a vantagem dos cearense. Contudo, o Fortaleza tem um dos melhores contragolpes do futebol brasileiro. Por isso acredito em uma nova vitória do tricolor do PC, já que seria muito arriscado sentar no resultado, e deixar o Galo gostar do jogo. Caberia uma proteção no empate, mas como não sobrou duplos, vamos de contra-ataque forte, coluna 2 seco. Jogo 12, confronto bem equilibrado, ambos fazem campanhas muito boas. O Atlético perdeu seus 100% de aproveitamento diante do líder Botafogo da Paraíba. Mesmo assim a equipe mineira tem um jogo a menos em relação ao Volta Redonda. Aqui não tem muita moda para inventar, o mais seguro é ir de feijão com arroz, duplo fechado no mandante com o seco na coluna 1. Jogo 13, Nelsinho Batista pareceu ter tido sorte em sua estreia, já que o CRB entrou com um time alternativo, de olho na final da Copa do Nordeste. Apesar do placar final folgado, os alagoanos chegaram a buscar o empate por 2 vezes. Se a modesta equipe da Ponte já teve esse trabalho contra a desfalcada equipe do CRB, jogando em Campinas, não podemos esperar vida fácil na visita a um dos grandes favoritos ao acesso. Veremos se a empolgação pelo novo projeto com Nelsinho será suficiente para a Macaca ser uma das maiores surpresas desse concurso, até mesmo com simples empate. Como não me sobrou duplos, aqui vou de favoritão coluna 1 seco. Jogo 14, tanto para a Argentina como para o Equador, esse será o teste mais difícil, já que no próximo amistoso, a Argentina pega a modesta Guatemala, enquanto os equatorianos pegam a Bolívia. A Argentina é amplamente favorita, contudo, o Equador não é tão fraco como outras seleções que temos no continente,
como Venezuela e Bolívia por exemplo. Os hermanos devem vencer, mas o esperado é um placar normal de 1 ou 2 gols de vantagem, até valeria uma cobertura no empate de olho em melhores prêmios. Mas como não sobrou duplos, vamos sem inventar moda, coluna 1 seco. Voltamos no concurso 1125, até lá pessoal.